Amém, queridos? Nós estamos aí numa série de mensagens sobre a cultura do reino, não é? Trabalhamos hoje a quinta mensagem desta série. Nós temos ainda mais 3 mensagens dentro desta série, né? Provavelmente a gente vai acabar só no mês de agosto. E dentro desta série, né, trabalhando a cultura do reino, né, estabelecendo os princípios da cultura do reino, nós encontramos o principal sermão e o primeiro e principal sermão do ministério de Jesus, chamado Sermão da Montanha. Ok, queridos? E neste Sermão da Montanha, nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos saber a respeito da cultura do reino de Deus. Amém? Então, nós estamos nesse subtítulo, né, nesse subtema, a cultura do reino revelada através do Sermão da Montanha. Amém? Essa semana eu vou comprar um controlador novo. Então o tema da mensagem hoje é a cultura do reino desenvolvida no relacionamento com Deus. Por quê, amados? Porque o ambiente que você vive e com quem você se relaciona vai determinar a cultura que você vai desenvolver. Então toda cultura, ela está relacionada com relacionamento. Amém, queridos? Semana passada nós falamos do relacionamento de pessoas. E é interessante que você vê a questão de pessoas e ambientes. Você pega, por exemplo, uma pessoa que começa a andar com um grupo de roqueiro. Automaticamente, daqui a um tempo, ela vai estar com o cabelo comprido, né? Ou vai estar com uma barbona, vai estar com sobretudo, usando aquelas camisetas na preta, porque faz parte, né? Então, o grupo, né? O grupo que eu pertenço, com quem eu me relaciono, vai determinar a cultura que eu vou desenvolver. Amém, queridos? Porém, nós precisamos entender que a cultura do reino, ela é desenvolvida através do relacionamento com Deus. Se nós queremos compreender a cultura do reino, não é só estar na igreja e conviver entre irmãos, mas principalmente estabelecer relacionamento com Deus. Deus é uma pessoa. Por mais que a Bíblia diz que Deus é espírito, quando a Bíblia fala, quando Jesus mesmo diz em João 4:24, que Deus é espírito e importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, não está dizendo que Deus não é uma pessoa, está falando questão corporal. Deus não tem um corpo de carne como nós, mas Ele é um ser relacionável, e Ele está mais perto do que nós imaginamos. Amém ou não amém? Então vamos lá, queridos. O desenvolvimento cultural, como sempre, eu falei a semana passada e não quero ser repetitivo, mas quero que você absorva esta realidade. O desenvolvimento cultural busca suprir 4 necessidades do ser humano. Deixa eu só melhorar aqui a caixinha, o posicionamento dela, que vai ficar melhor. Assim ele corta um pouco menos. Então, amados, todo ser humano carrega sobre si 4 necessidades. E toda cultura desenvolvida, tudo que nós vamos desenvolver, tudo que a humanidade desenvolveu de cultura até os dias de hoje, ela tem como princípio, ela tem como fundamento resolver essa equação que todo ser humano carrega dentro de si. A primeira equação é: o ser humano necessita encontrar a felicidade. Sim ou não? A satisfação. O ser humano busca a satisfação de todas as formas. E nós já vimos que Jesus ele ensina dentro da cultura do reino que essa satisfação que o ser humano procura, ele vai encontrar nos princípios de Deus, nas bem-aventuranças. Então Jesus diz: bem-aventurado o pobre de espírito, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados, mais do que feliz, satisfeito, uma pessoa que avança, que progride. Amém, queridos? Então nós já vimos que dentro da cultura do reino, os padrões são diferentes do mundo. Por quê? Na cultura grega, filosofia, diz que o homem ele tem que encontrar a satisfação buscando os prazeres. Então ele precisa ter prazer em todas as coisas. E quanto mais prazer ele tiver, mais feliz ele vai estar. E não é isso que a cultura do reino vai dizer. Amém? A segunda necessidade do ser humano é
o ser humano necessita se relacionar com outros seres humanos. Gente precisa de gente, foi a mensagem da semana passada. Há motivos de nós nos relacionarmos, e nós já nascemos pessoas relacionáveis. Nós somos frutos de um relacionamento afetivo, sim ou não? Todo mundo sabe, né? Vamos falar no linguajar infantil, quando o papai namorou a mamãe, eles deram um beijinho na boca, né? E aí nasceu uma sementinha dentro da barriga da mamãe que foi você. Amém? Deus sabe o beijinho na boca, né, irmãos? Aleluia. Tá entendendo? Então todos nós somos gerados de um relacionamento. Isso faz parte. Então o ser humano, ele foi criado como um ser relacionável. Então todo ser humano precisa se relacionar com outros seres humanos. Há uma necessidade. Dentro da cultura pós-moderna, eu não preciso de ninguém. Não, você precisa, querido. Se você não precisasse de ninguém, você nasceria sozinho. Então até para nascer você precisou de alguém. Então todo mundo precisa de alguém. Todo ser humano precisa de outro ser humano. Amém? A terceira mensagem que nós vamos ministrar hoje é: o ser humano necessita se relacionar com o transcendente. Todo ser humano precisa se relacionar com Deus. Porém, amados, por causa do pecado, Isaías 59:2 vai dizer: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, a fim de que não vos ouça. Então, por causa do pecado, houve um afastamento, um distanciamento entre o homem, a humanidade, o ser criado, a imagem e semelhança de Deus, e o Criador, o próprio Deus. E isso trouxe um vazio dentro do ser humano. E desde quando o ser humano carrega esse vazio, ele vem tentando encontrar formas e até mesmo fazer deuses para si. A quantidade de deuses existentes no mundo é a prova viva de que todo ser humano precisa se relacionar com o transcendente. Todo ser humano precisa, ele tem a necessidade de se envolver com o sobrenatural. Então aí o ser humano, na busca desenfreada, né, de buscar esse relacionamento com o transcendente, então ele vai fazendo algumas coisas que nós vamos falar hoje, né? E o último, que vai ser a mensagem daqui 2 semanas: o ser humano necessita entender e buscar a eternidade. Todo mundo carrega um ponto de interrogação. Quando eu morrer, para onde eu vou? Essa é a pergunta que todo mundo tem. Todo mundo tem a necessidade de entender. E a Bíblia vai mostrar como nós vamos chegar. A eternidade, ela é real. Amém? A eternidade é uma realidade. Porém, como que nós vamos chegar lá? Qual é a garantia que nós temos da eternidade? Então nós vamos trabalhar isso daqui 2 semanas. Amém? Então vamos lá, queridos. Vai, bênção. Não dá trabalho, não. Amados, a primeira coisa que nós precisamos entender: um filósofo chamado Fyodor Dostoiévski, ele falou uma verdade. Ele é um filósofo cristão e ele diz o seguinte: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Existe no homem, todo ser humano carrega esse vazio. Isso é uma realidade da humanidade. Todo mundo carrega um vazio. Todo ser humano carrega um vazio dentro de si mesmo, do tamanho de Deus. E aí, como eu disse, em busca de se relacionar com o transcendente, o transcendente significa que está além do natural, além da natureza. Então todo ser humano, ele tenta de alguma maneira buscar o espiritual. Todo ser humano carrega isso, sim ou não? E aí, amados, o ser humano, em busca de encontrar as respostas para esse vazio, ele vai criando meios de tentar suprir essa necessidade. Amém? Em busca de preencher o vazio de Deus, o ser humano busca de diversas maneiras um relacionamento com o transcendente. Por exemplo, desde quando o pecado entrou no mundo, o ser humano ele tem criado, por exemplo, a idolatria. A idolatria, ela é produto da necessidade que o homem carrega de Deus.
o vazio que existe dentro do homem, que é o vazio do tamanho de Deus, conforme diz Fyodor Dostoiévski, ele vai tentando suprir de algumas maneiras. E uma das maneiras que o homem encontrou, e você vai ver isso em Gênesis 10 e 11, é a idolatria. A palavra idolatria, ela é dividida em duas. A palavra ídolo, que representa tudo quanto é tipo de Deus, com D minúsculo, ou seja, tudo quanto é Deus, ídolo, e o termo latreia. A palavra latreia é um dos termos usados para adoração, mas não é apenas adoração no sentido de curvar-se. Curvar é o outro termo, que é o termo proscúnio. Mas latreia fala de serviço sacerdotal, quando eu presto serviços, como por exemplo, colocar no altar, acender vela, né? E, amados, muitas vezes a gente pensa que idolatria, vou dar para você um exemplo aqui, muito clássico, principalmente da juventude, principalmente os jovens aí, entre 14 anos para frente, né? Você vai saber o que eu estou dizendo. Nós vamos tentando suprir com ídolos, e muitas vezes esse ídolo não é só os ídolos pagãos das religiões. Eu vou dar um exemplo, quando você pega aquele post do Zezé de Camargo e Luciano, e coloca, ai, ele é lindo, né? Não sei aonde, mas tudo bem, existe gosto para tudo nessa vida, né, Fábio? Hã? E aí você coloca aquele pôster, ai, maravilhoso, ai, meu Deus, olha. E aí você coloca aquele pôster, e todo dia que você vai dormir, você olha para aquele pôster. Agora posso falar dos ídolos evangélicos? Pastores, pregadores, cantores. Ai, porque eu coloco essas pessoas num altar que não pertence a elas. E sabe por que elas estão nesses altares? Porque são as pessoas que as colocam lá. E aí pensa que isso vai suprir esse vazio, e não supre. Por isso que quanto mais ídolos se tem, mais ídolos se cria. Você pode perceber, quanto mais ídolos existem no mundo, mais ídolos o ser humano vai criando. É impressionante. Então a idolatria é um dos meios que o homem tenta encontrar para se relacionar com o transcendente. Agora, posso falar a verdade para você? Dentro da pós-modernidade, com essa relativização, principalmente da verdade, porque no tempo que nós estamos vivendo, a verdade ela é relativa. Cada grupo possui uma parte da verdade. Infelizmente, isso é a humanidade que nós estamos vivendo, século 21. E dentro dessa relativização da verdade, nós vamos encontrar até mesmo o Deus que a gente quer. Por que você acha que as pessoas elas vão trocando de igreja? Porque elas não querem mais uma igreja que prega o evangelho, elas querem uma igreja que elas se sintam bem. Faz sentido para você? Sim ou não? Então eu não quero mais o evangelho. As pessoas elas não estão mais dispostas a ouvir o evangelho. Elas querem ir num lugar. Vou dar um exemplo para você muito claro. Ela quer ir num lugar que a verdade pregada não a confronte, onde ela não tenha que ter nenhum tipo de responsabilidade, onde ela se sinta bem e custe barato. Isso é o ser humano do século 21. E com isso tem gerado a idolatria também. Porque as pessoas não estão mais dispostas a ouvir o que Deus quer que elas saibam. A verdade não pode mais confrontar. Se a verdade confronta, significa que essa igreja não presta. Isso é idolatria. O segundo motivo, ou segunda maneira que o ser humano inventou, foi a religião. A religião não foi Deus que estabeleceu. É interessante que nesse tempo todo mundo fala, né? Quem aqui já não ouviu? O importante é ter uma religião. Quem já ouviu isso? Diga amém. O importante é ter uma religião. Amados, o ser humano não precisa de uma religião. Se o ser humano precisasse de uma religião, Deus tinha providenciado uma religião. O mundo precisa de um Salvador.
Então Deus, Ele para suprir a necessidade, Ele não estabeleceu uma religião, Ele deu um Salvador. Está entendendo, querido? Mas e a religião, pastor? Deus está em todas as religiões. Mentira. Deus não está em nenhuma religião, muito menos na evangélica. Pastor, está amarrado. Não está amarrado não, sorte que não está nada amarrado. Deus não está em religião nenhuma. A palavra religião vem do termo em latim chamado religare. Foi a maneira que o homem tentou, foi a maneira que o homem encontrou de se relacionar com o transcendente e encontrar algum nível de moralidade. Vou repetir. O ser humano em busca do certo e do errado, para saber o que é o certo e errado, ele estabeleceu uma maneira de se reconectar com Deus. Através do quê? De práticas. Então, práticas que, em tese, humanamente falando, vai me reconectar com Deus. E como nós já vimos, o reino de Deus não é prática, é cultura. É a maneira como eu vivo. Por isso que cristianismo não é uma religião. Por isso eu quero dizer para você, saia da religião cristã. Porque a religião cristã te ensina, entre aspas, sobre um Cristo. Mas o jeito de viver cristão vai fazer de você um discípulo de Jesus, e você vai começar a viver do jeito que ele viveu. É totalmente diferente. Então Deus não está na religião, queridos. A religião foi por isso que tem tudo quanto é religião hoje. Porque a religião foi um meio encontrado pela própria humanidade, que as culturas estabeleceram, começando na Babilônia, Egito, região da Mesopotâmia, passa por todo o Oriente Médio e vai difundindo entre as nações. A religião é o meio que o homem acha que consegue se relacionar com Deus, e não é. Há um só Deus. Paulo diz isso em 1 Timóteo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. Lá em Hebreus, o autor de Hebreus vai dizer que nós devemos entrar com ousadia na presença do Senhor, não através de uma religião, mas pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Então não tem a ver com religião, tem a ver com uma pessoa. Cristianismo não fala de uma religião. O cristianismo se tornou uma religião a partir de Roma, e a igreja não tem qualquer conexão com Roma, muito menos com o judaísmo, porque Deus também não está no judaísmo. Deus não está em religião nenhuma. Quando Deus estabelece as leis, a Torá, Ele não estava estabelecendo uma religião, Ele estava apontando o caminho. Entenda, querido, as leis não é uma religião, é o caminho. É o caminho que nos leva de volta para Deus. Mas agora, no Novo Testamento, na graça, já não existe mais a lei. Porque o vivo caminho hoje é Jesus. Eu tenho que olhar para Ele. Como a pastora Elaine pregou aqui, o alvo é Jesus na quinta-feira. Eu tenho que olhar para Ele, ouvir as palavras dEle, entender e compreender os ensinamentos dEle. Porque Ele é o caminho, e Ele mesmo disse isso em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como que a religião vai resolver isso? Portanto, querido, eu quero dizer para você, o ser humano não precisa de uma religião, ele precisa de um Salvador. Só quem tem coragem, levante a mão e diga: eu não preciso de uma religião, eu preciso de um Salvador. E este Salvador, o próprio Deus, já me deu. Amém, querido? Ele nos salvou, amém, querido? Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz.
Então ninguém precisa de religião. Por isso, amados, a gente tem que sair da caixinha religiosa. Amém? Terceiro, através das meditações. Você já percebeu que o ser humano, quando ele, nossa, eu estou angustiado, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um Tai Chi Chuan. Né? Eu vou fazer um yoga. É a maneira que o ser humano vai encontrando de preencher esse vazio. As medicinas alternativas. Eu vou tomar um floralzinho lá para ficar bom, um floral de Bach. Eu vou tomar um negocinho que eu vi na internet que eu vou ficar top. Eu vou fazer uma acupuntura para ver se eu consigo resolver meu problema. Eu quero que você entenda, querido, que o seu problema é o pecado. E você não precisa de meditações e nem de medicina alternativa. Você precisa de um Salvador. Porém, você pode perceber. Agora, eu preciso que você saiba de uma realidade. Tudo que a medicina alternativa oferece nasceu num culto pagão. Tudo. Absolutamente tudo o que é oferecido pela medicina alternativa nasceu num culto pagão, principalmente nas seitas orientais. E por último, para preencher esse vazio de Deus, o homem vai procurando algumas aventuras. Vamos pular de paraquedas, subir o Everest. Vamos pegar nós que somos mais simplinhos. Vamos andar de moto a 300 por hora. Uhul! Aventura. O homem vai tentando buscar algumas aventuras para tentar preencher esse vazio de Deus. Então perceba que todas essas maneiras, essas atitudes, né, que você vai vendo, pega por exemplo aqueles rapazes, né? Eu espero que não tenha ninguém que faça, que o dia que eu pegar crente fazendo isso, deita na moto, né? Na rodovia. Vai buscando aventuras para tentar preencher este vazio, para tentar suprir essa necessidade. Por quê? Essa é uma necessidade que todo ser humano carrega. Amém? Então vamos lá, querido. O apóstolo Paulo, considerado o principal filósofo do cristianismo, apresenta a resposta a isso no berço da filosofia. Abra comigo, por gentileza, Atos 17. Atos 17, versículos número 16 ao versículo 28. Paulo, só para você entender, Paulo estava ali na região da Grécia, ele sai, se não me falhar a memória, ele sai de Bereia, Tessalônica, e deixa alguns discípulos ou outros apóstolos, e vai para Atenas. Quando Paulo chega em Atenas, ele tem um choque, porque Paulo era judeu, amém, amados? Só para todo mundo saber, Paulo, ele era judeu. Ele tinha dupla cidadania e era uma pessoa poliglota. Ele falava 3 línguas. Ele falava o latim, ele falava, porque ele tinha cidadania romana, ele falava o grego, as suas epístolas são escritas em grego, e ele falava o hebraico. Uma pessoa extremamente culta, o apóstolo Paulo. Quando ele chega para um judeu, ele toma um choque. Porque quando ele chega em Atenas, ele vê aquele monte de altares. Ali tinha o altar de Zeus, o altar de tudo quanto é tipo de Deus, Hércules, Eros. O que você encontrar na mitologia grega, ele encontrou naquele lugar. E ele viu ali um altar vazio, que não tinha nenhum ídolo, e estava com uma inscrição: ao Deus desconhecido. Porque essa ideia de que existe vários deuses, como por exemplo no hinduísmo, onde tudo é Deus,
E aí, quando morre, vai se unindo ao Krishna, que é o Deus maior, né? Essa ideia nasceu da Grécia. Tudo isso, amados, vem da mitologia grega. Então Paulo toma um choque. Então esse texto nós vamos ler, está falando exatamente isso. Vamos ler aí. Enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. E sobre esse tema dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios obedientes a Deus, bem como na praça principal diariamente, e todos aqueles que ali estivessem. Então, alguns filósofos epicureus e estoicos, aqui são duas classes de filosofia, amém? Um que busca prazer e o outro que já entende que você rejeitar os prazeres, você vai ser mais feliz. Então isso que faz a diferença entre a filosofia dos epicureus e dos estoicos, ok? Começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam: o que deseja comunicar esse tagarela? Você já percebeu? Por isso que crente, a turma não gosta de crente, porque crente gosta de falar, irmão. O que deseja comunicar esse tagarela? Outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Por essa razão, o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe questionaram: podes revelar-nos que nova doutrina é essa a que dissertas? Pois estás nos apresentando pensamentos estranhos, e desejamos compreender o significado de tais ideias. Porquanto cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto senão falar e procurar saber as últimas novidades. Para aqui, querido, toda pessoa que não conhece a Deus de verdade, ela está sempre buscando uma novidade. Você já percebeu isso? Até mesmo dentro da igreja evangélica. Abre uma igreja diferente, é uma novidade, vamos lá conhecer a novidade. Entendeu? Sabe o que é isso? Pessoas que ainda não conhecem e não se relacionam verdadeiramente com Deus. Porque quem se relaciona com Deus está inteiramente satisfeito e floresce onde Deus plantou ela. Versículo 22. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou: caros atenienses, percebo que sob todos os aspectos sois muitíssimo religiosos. Pois caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração, e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância, que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o universo e tudo que nele existe, e é Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego, e supre todas as demais necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas passadas os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente, preste bem atenção aqui, como que tateando o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declaram alguns dos vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Paulo vai resolver essa equação. Quando ele chega em Atenas e vê aquele monte de Deus, tudo quanto é tipo de Deus. Se você pegar, por exemplo, um livro de mitologia grega, só na mitologia grega existem um pouco mais de 300 ídolos. E cada Deus tem uma função. Cada Deus tem uma função.
Então tem o Deus da fertilidade, tem o Deus da força, tem o Deus da justiça, né? Tem o Deus não sei das quantas, tem o Deus não sei das quantas, tem o Deus não sei das quantas, né? Então tem Deus para tudo. Paulo, quando chega nesse lugar, ele fala assim: eu vou resolver o problema, eu vou resolver essa equação de vocês. O Deus que vocês adoram, que é o altar do Deus desconhecido, vocês adoram na ignorância porque vocês não conhecem Ele. E é o que acontece com grande parte da humanidade hoje. Nós vivemos num tempo em que as pessoas buscam Deus, falam de Deus, mas não conhecem a Deus. Como eu sempre digo, eu nunca vi uma geração que canta tanto sobre Deus e não conhece a Deus na sua plenitude. Então Paulo vai resolver essa equação e vai apresentar o quê? O Deus que eles não conhecem. Porque há um só Deus. E isso está determinado nas Escrituras. Deuteronômio 6:5. Aliás, 6:4. É o Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça, ó Israel, o Senhor vosso Deus é único. Não existe outro Deus. Por isso que ele mesmo lá em Isaías diz: fora de mim não há outro, e nunca existiu outro além de mim. Ele é o único Deus. Porém o ser humano, porque não consegue palpar, você está entendendo, querido? Todo ser humano precisa enxergar Deus. Por isso que nós temos dificuldade com a fé. Por quê? Você não vê Deus, você não toca Deus, porque Deus é espírito. Então o ser humano, tentando resolver essa equação, ele vai fazer um Deus, como aconteceu com o povo de Israel lá no deserto. Enquanto Moisés sobe para receber a lei, o povo chama Arão e fala: faz um Deus para nós, porque esse Moisés já morreu. Nós precisamos ver um Deus. Então Arão vai lá e pega um monte de ouro das mulheres, a mulher arranca brinco, arranca corrente, pega ouro, joga no fogo, nasce o bezerro. E eles começam a dizer para esse bezerro: foi este o Deus que nos tirou da terra do Egito. O ser humano, ele tem uma necessidade de apalpar Deus, de ver Deus. É por isso que existe a idolatria. Eu preciso ver, eu tenho necessidade de enxergar. Por quê? Eu estou, por causa da minha humanidade, fadado aos meus olhos. Por isso que eu tenho dificuldade com a fé. E quer que eu falo para você? Até nós cristãos, principalmente na hora da dor, na hora da angústia e na adversidade, será que Deus está olhando para mim mesmo? Será que verdadeiramente Deus se preocupa comigo? Será que esse negócio que o pastor prega lá, que Deus me ama, será que isso é verdade? Perceba como nós temos dificuldade com a fé. Por quê? Porque nós não estamos vendo e não estamos apalpando. Então, em busca de encontrar Deus, os gregos fizeram milhares de deuses, centenas de deuses, aliás. E Paulo chega e vai apresentar este Deus. Agora eu quero focar aqui no versículo de número 27, que diz assim: Deus assim procedeu, de que maneira? Fazendo de um ser humano toda a humanidade. Deus assim procedeu para que o homem o buscasse, e provavelmente como que tateando. O que é tatear? Quem aqui já acordou no escuro, no meio da madrugada, para tomar uma água e ir no banheiro, e está aquele escuro breu, e você não enxerga nada, e numa dessas você bate o dedinho minguinho na quina da cama? O que é tatear? Eu não estou vendo nada. Onde que Ele está? Onde que está? Eu vou tentando tocar Deus. Então entenda que o ser humano, mesmo que tateando no escuro, ele vai tentando procurar Deus, mas não consegue achar, pastor Fernando. Então meio que tateando, ele vai tentando, e Deus, o que eu acho mais lindo que Paulo fala, Ele não está longe. Obrigado pelo seu amém. Ele nunca esteve longe. Sabe qual é a distância de você e Deus? O seu arrependimento.
Sabe qual é a distância entre o homem e Deus? O arrependimento. Não, pastor, é a oração. Não, é o arrependimento. Porque se a boca estiver orando, mas o coração não estiver arrependido, Deus não recebe. Porque Deus não aceita a oração. A Bíblia fala que o verdadeiro sacrifício para Deus é um coração quebrantado e um espírito disposto a obedecer, disposto a se arrepender. Salmo 51 diz isso. Então Deus, ele não recebe palavras, ele recebe coração. Ele não recebe música, ele recebe coração. Você está me entendendo, querido? Por isso que culto tem que expressar o que você está sentindo, não o que você está fazendo. Por isso que quando nós cantamos, não adianta você ouvir a música e cantar a música, você tem que sentir a música. Por isso que quando você sente que você está cantando, que é do teu coração, você começa a chorar. Aí tem uns crentes que já dão uns... né? Eita! Está entendendo, querido? Porque tem que sair daqui. Então o ser humano meio que no escuro, ele vai tentando achar Deus, mas não consegue encontrar. Mas ele não está longe. Ele não está longe. E você vai ver que Paulo vai falar de arrependimento. No versículo, por exemplo, 30, ele vai dizer: em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. Qual é a distância do homem que está procurando Deus e Deus? A distância está no teu arrependimento, que ele está mais perto do que você imagina. Ele está mais perto do que nós imaginamos. Mas enfim, o homem meio que tateando, então ele vai procurando. Eu vou numa religião, eu vou buscar uma religião. Agora eu estou satisfeito. Não, mas não está legal aqui. Eu preciso encontrar algo mais. Então ele vai buscar esse algo mais. É assim ou não é, gente? Mas agora isso daqui, sabe, já deu limite. Então agora eu tenho que procurar algo mais. Vamos falar no âmbito evangélico? Não adianta mudar de igreja, você tem que mudar de vida. Você tem que parar de achar que a bênção que você busca está no homem, está no pastor Rodrigo, está em qualquer pastor dessa comunidade ou de qualquer outra comunidade. O que você busca, você vai encontrar, querido, buscando a Ele, na sua intimidade, se relacionando com Ele. Essa insuficiência, que muitas vezes até acontece dentro do evangelicalismo. Eu escuto palavra, participo, mas não estou satisfeito. Essa insatisfação é o vazio de Deus. Pastor, mas eu creio em Deus. Não é crer em Deus, é se relacionar com Ele. É se tornar íntimo dEle. E você vai ver que na oração, quando eu for tratar da oração, Jesus ele fala exatamente isso, da intimidade. Não é vir na igreja. Vir na igreja é importante, orar com os irmãos é importante, existem níveis de oração. E a oração do relacionamento é a mais importante. Você deve orar, nós devemos orar como comunidade. Nós devemos buscar a Deus em oração juntos, em proclamações, em decretos e tudo mais. Mas se não houver intimidade, não há conhecimento de Deus. Por isso tem que haver intimidade. Porque aquele que você se relaciona, o ambiente que você se relaciona, é o ambiente que você vai desenvolver a cultura. Por isso que tem crente. Vamos falar de crente, vamos falar porque evangélico. Se você age assim, você é só um evangélico. Por isso que tem crente evangélico. O que acontece o quê? Ele vem de domingo, ele vem de quinta, ele participa de tudo, já fez trocentos estudos, formou, recebeu título, bacharel, PhD, não sei o quê, e continua vivendo no mundo. Por quê? Ele conhece a ciência de Deus, mas nunca teve intimidade com Deus. Não tem intimidade, não tem relacionamento, só busca a Deus quando vem na igreja, só ouve Deus quando vem no culto. Fora isso, é novela, é série, é não sei o que, não lê um livro, não tem um tempo de oração, não lê a Bíblia.
não tem intimidade, não consegue ouvir a voz de Deus. Aí sabe como vive? Procurando profecia. Sabe como vive? Procurando conferência. Está na hora da gente acordar. O vazio que nós carregamos não é a conferência. Não adianta eu vir aqui, nós vamos fazer a conferência super mega blaster top. Vamos trazer os renomados pregadores do mundo. Se você não for íntimo de Deus, vai ser só um evento, onde você vai se emocionar com as palavras, mas essas palavras vão perder o efeito quando a conferência acabar. Porque você não tem intimidade com Deus, porque você não busca Deus. Deus para você está relacionado apenas no domingo de manhã, quando você vem na igreja. Jesus no Sermão da Montanha mostra como encontrar e se relacionar com o verdadeiro Deus. Como você encontra e como você se relaciona com Ele. Porque não é saber Deus, não é simplesmente como os atenienses que vai tateando, tentando achar Deus em algum lugar, em alguma religião, em algum movimento gospel. Não é isso. E através deste relacionamento estabelecer uma cultura fundamentada nos padrões dele. Amados, você só vai desenvolver a cultura do reino se você se relacionar com o rei. Eu vou repetir. Você só vai conseguir desenvolver cultura do reino se você se relacionar com o rei. Ai, pastor, mas o rei é distante. Quem falou? A Bíblia fala que você é filho. Você é filho. Filho não precisa de meias voltas para chegar no pai. Deixa eu pegar aqui, vai. Meu Deus do céu, tomara que a igreja esteja entendendo. O principal meio do homem conhecer a Deus deveria ser a família. Sabe por que as pessoas não conhecem a Deus? Sabe por que o mundo não conhece Deus? Você quer que eu fale para você? Sabe por que muito filho de crente não conhece Deus? Porque o meio pelo qual o homem, o ser humano quando nasce, deveria receber a expressão de Deus, o conhecimento de Deus, seria a família, que tem como célula máter o casamento. Abra comigo a sua Bíblia, Mateus, vamos agora para o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, verso 31 ao 37. Diz assim: foi também dito, aquele que se divorciar de sua esposa, deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que se divorciar de sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada, estará cometendo adultério. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente teus juramentos ao Senhor. Entretanto, eu vos afirmo, não jureis de forma alguma, nem pelo céu, que são o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado onde repousam os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jures por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Sejam, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso, vem do maligno. Vamos entender isso aqui? Amados, Jesus não estava falando só do divórcio. Jesus está trabalhando a cultura do reino, amém, queridos? Então, ouviste o que foi dito aos antigos, viu? A cultura dos antigos, eles ensinaram isso. Mas olha, eu vou ensinar para vocês a minha cultura. E aí Jesus, ele vem trabalhando. Como eu vou me relacionar com o ser humano?
como que eu vou tal, né? Como que eu vou ser feliz, como eu vou encontrar felicidade. Mas aqui como que eu vou conhecer Deus? A família. Vamos falar da célula máter da família, que é o que está em questão. O casamento. O casamento é a principal e maior expressão de Deus na face da terra. E eu vou te mostrar o porquê. Todos acreditam na Trindade, amém? Que é a triunidade de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são? Marido e mulher são? Do relacionamento do marido e da mulher, nasce o filho. Quem deveria ser a expressão de Deus para esse filho? O pai e a mãe. Quem deveria ensinar Deus para esses filhos? O pai e a mãe. Como que esses filhos teriam acesso ao conhecimento de Deus? Através dos pais. Mas na cultura do pecado, o que se fez? Vamos distorcer a imagem de Deus. Vamos destruir a família. E a família vem sendo destruída, desconstruída, ao longo das gerações, desde os tempos bíblicos. Então nós precisamos entender, na cultura do reino, eu posso destruir uma aliança. Eu não quero nem começar pelo casamento, eu quero falar do juramento. Porque um casamento começa num juramento, sim ou não? Quando você vai diante de Deus e fala, eu juro que eu vou amar essa mulher, não sei como eu vou amar ela o resto da minha vida. Eu juro que eu vou amar esse homem. Eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu juro, eu estou disposto, eu vou viver com ele para o resto da minha vida. Isso é um juramento. Só que sabe o que o homem, por causa do pecado, faz? Ele quer justificar a quebra da aliança. No meio gospel, se usa a Bíblia de maneira leviana para tentar justificar um pecado. Eu vou divorciar por causa disso. Eu vou divorciar porque a Bíblia diz, porque está escrito, porque a Bíblia fala. Calma lá, querido. Vamos pegar aqui. Amados, nem que eu não tenha nem que eu não consiga terminar essa mensagem hoje. Eu termino daqui 2 semanas, eu não tenho problema. Eu só preciso que você entenda que quem tem filhos aqui, levante a mão. Você é responsável por apresentar Deus para os teus filhos. Você deve ser a expressão de Deus para os seus filhos. Então, quando os teus filhos querem conhecer a Deus, você não tem que trazer na igreja. Você tem que sentar na mesa. Vou te provar nas escrituras. Abra comigo, por gentileza, Deuteronômio 6:6. Deuteronômio 6, versos 6 e 7 diz assim: que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Primeiro, você tem que guardar o que Deus está falando com você. Você tem que conhecer Deus. Sabe por que os teus filhos não conhecem Deus através de você? Porque você não pode dar aos seus filhos o que você não tem. É só por isso. Você não pode dar aos seus filhos o que você não conhece. E é por causa disso, é por causa da tua ignorância que os teus filhos não conhecem a Deus. E aí, como justificativo, o que eu quero fazer? Vamos levar na igreja, lá tem a escolinha. A escolinha da igreja, olha que cultura desgraçada. A igreja vai ser responsável de apresentar a Deus para os meus filhos. Essa não é a função da igreja. A função da igreja é uma função auxiliar, não é uma função direta. Versículo 7: tu as ensinarás com todo zelo e perseverança
aos teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua mesa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. É tua responsabilidade. É nossa responsabilidade. A responsabilidade de apresentar Deus para o meu filho é minha, da minha esposa. Através do nosso casamento, através da nossa vida. Ah, pastor, mas eu estou cheio de defeito. Pergunta para o Miguel se é fácil lidar comigo. Mas eu tenho certeza, porque eu vejo isso nele. E não vejo aqui na igreja. Eu vejo quando eu vou nas reuniões na escola. Que eu fico até, meu Deus, né, eu fico até com vergonha. Então nós temos a responsabilidade. Começa onde? No casamento. Começa no casamento. É o juramento, querido. Por isso que o seu dizer, o sim tem que ser sim, o não tem que ser não. Que passar disso é procedência maligna. Por isso que eu quero dizer para você, tudo que quebra uma aliança que você já fez com Deus, que você jurou diante de Deus, não provém de Deus, provém do maligno. Aí larga de uma casa com outra, posta no Facebook, o presente de Deus. Eu quero morrer. Para o mundo que eu quero descer. Para o mundo que eu quero descer. Então vamos entender essa equação, queridos? Você está disposto a aprender, sim ou não? Isso é cultura do reino. A principal maneira, anote isso para você. Ah não, pastor, o melhor jeito de conhecer as Escrituras. E quem tem que mostrar as Escrituras? Pai e mãe. Não foi o que nós acabamos de ler? Quem tem que apresentar as Escrituras? Pai e mãe. Aí sabe o que o diabo faz para gerar uma geração órfã? Destrói o casamento, gera uma geração órfã, e aí o diabo toma a paternidade, porque o diabo ama órfão. O diabo, ele ama assumir a paternidade de filhos órfãos de pai e mãe. E eu não estou falando de orfandade de morte, eu estou falando de orfandade indireta, quando pai e mãe terceiriza a educação do filho. E hoje está fácil terceirizar, né? Ai menino, cala a boca, estou cansada do serviço, tá o celular. Aí transfere para o celular. Aí o filho vai dar ruim, aí vem a marmota na igreja. Ai, fazer uma campanha para o meu filho, que eu não sei onde eu errei. Vamos resolver essa equação. Abra comigo Mateus capítulo 19. A partir do versículo 1 diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, partiu da Galileia e dirigiu-se para a região da Judeia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e a todos curavam ali. Alguns fariseus, para variar os religiosos, também chegaram até ele e, para prová-lo, questionaram-lhe: É lícito o marido se divorciar de sua esposa por qualquer motivo? E Jesus lhe explicou: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher e os instruiu? Por este motivo o homem, eu quero que você pegue os detalhes. Por esse motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois, mas uma só carne. E portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Replicaram-lhe, então por que razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Ao que Jesus declarou: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. Eu, porém, vos afirmo: todo aquele que se divorciar de sua esposa,
a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, os discípulos consideraram: se estes são os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem casar. Mas Jesus ponderou-lhes: nem todos conseguem aceitar essa palavra, somente aqueles a quem tal capacidade é dada. Pois há alguns eunucos que nasceram assim do ventre de suas mães. Outros foram privados de seus órgãos reprodutores pelos homens. E há outros ainda que a si mesmos se fizeram celibatários, por causa do reino dos céus. Quem for capaz de aceitar esse conceito, que o receba. Amados, muitos usam apenas o versículo 9 para tentar justificar o segundo casamento. E eu quero mostrar para você que não é isso. Beleza? Eu quero mostrar para você isso. E por quê? Amados, por que não é isso? Antes de explicar, eu quero que você segure o texto de Mateus 19 e abra comigo Malaquias, capítulo 2. Um livro antes, que é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo número 2. Vamos a partir do versículo 10 para pegar todo o contexto. Eu já estou convencido que eu não vou conseguir terminar essa mensagem hoje. Amém? Porque eu preciso gastar tempo aqui. Porque eu quero declarar que as próximas gerações conhecerão a Deus. As próximas gerações viverão na face de Deus, em nome de Jesus. Ora, não temos todos o mesmo Abba, Pai? Não somos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, praticando infidelidade uns com os outros? Sim, Judá tem sido infiel. Uma atitude repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o templo que Yahvé, o Senhor, ama. Homens casaram-se com mulheres que cultuavam deuses estranhos. Sendo assim, Yahvé eliminará das tendas de Jacó todo homem que agir deste modo, seja quem for, ainda que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Mas não é só isso. Além de tudo, ainda cobris o altar do Eterno de lágrimas, prantos e gemidos, reclamando que ele já não dá mais atenção às vossas ofertas, tampouco as aceita com prazer. Mesmo assim, insistes em questionar: por quê? Ora, porque Yahvé tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual fostes infiel, não cumprindo a tua promessa de lealdade, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Ora, não foi o Senhor que fez deles um só? Eles lhe pertencem em corpo e espírito. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência santa e abençoada. Portanto, cuidai atentamente de vós mesmos. Ninguém seja infiel para com a sua esposa, a mulher da tua mocidade, pois eu odeio o divórcio, e também odeio aquele que cobre as suas vestes de violência, afirma o Senhor dos Exércitos. Por isso, procedeis com sabedoria, não sejais infiéis. Amados, um problema cultural se estabeleceu em Judá no período em que eles retornaram da Babilônia. Eles passaram 70, eu quero que você entenda o contexto histórico. Eles passaram 70 anos na Babilônia. Quantos anos eles passaram? 70 anos. Por mais que eles tivessem mantido a cultura judaica, vemos isso através do livro da rainha Esther e tudo mais, alguns costumes começaram a ser aderidos. E um desses costumes, uma dessas práticas,
era a infidelidade e o divórcio. A infidelidade conjugal e o divórcio. E essa cultura, ela atravessou. Malaquias, ele foi escrito provavelmente 400 anos antes de Cristo, aproximadamente. Essa cultura se tornou uma cultura geracional. E isso foi passando por gerações. Quando chegam os tempos de Jesus, essa cultura já estava alastrada. Então, era muito comum para os sacerdotes, eu estou falando dos sacerdotes, largarem da esposa. Vamos trocar uma de 51 por uma de 21. Vamos trocar por uma mais novinha, né? Uma recalchutada. A antiga está com um corpinho de bujão, vamos colocar agora um corpinho de violão, né? Tal, mais legalzinha, mais top. E esse costume começou a ser praticado. E qual era a justificativa da religião para isso? A lei de Moisés, que nós vamos visitá-la agora. A lei de Moisés. Então, com a justificativa de que Moisés mandou dar uma carta de divórcio e despedir a esposa e abandonar a esposa, se tornou uma prática cultural dentro do sacerdócio. Ainda voltando a falar no tempo de Malaquias, Deus não recebia as ofertas deles. Eles faziam, o templo já havia sido reconstruído, no tempo de Zorobabel, que é exatamente o tempo de Malaquias, Ageu, Zacarias e Malaquias, o mesmo tempo de Zorobabel, o mesmo tempo da rainha Esther, Neemias, Esdras, era esse tempo. Jerusalém já havia sido reconstruído, o templo já havia sido reconstruído, o culto ao Deus de Israel já havia sido restabelecido. Mas aqui Deus está exortando os sacerdotes porque ele não estava recebendo nada do que eles estavam oferecendo. Por quê? Como eu disse, Deus não recebe atos, Deus recebe coração. Deus ele julga. Jeremias 17:10 diz que Deus ele sonda os corações para julgar o que passa no coração do ser humano. Qual é o sentimento que eu estou? Então, os atos que eles praticavam nos tempos de Malaquias eram apenas atos religiosos. Deus não estava recebendo. Começa lá no capítulo 1, quando ele fala, viu? O pai tem a honra, tal. Vocês me chamam de Deus e pai, mas cadê a minha honra? Porque o que honra a Deus não são atos, é a maneira como eu vivo, é a maneira como eu escolho viver, é a cultura que eu desenvolvo. Então Deus não estava recebendo nada e ele estava exortando, o profeta Malaquias exortando com veemência, e o povo ainda se fazia de desentendido. Mas por que o Senhor não está recebendo? E aí Deus vai falar, porque eu sou a testemunha entre você e a tua esposa. Eu sou a testemunha. A principal testemunha do casamento não são os padrinhos que deram presente, é Deus. Deus estava presente. E vocês romperam com a aliança que vocês fizeram diante de mim com a esposa de vocês, a mulher da mocidade. Porque Deus fez um. E por que Deus fez um? Por que ser humano, homem e mulher, se tornam um? Qual é o motivo que Deus fez isso? Por que Deus estabeleceu assim? Por causa da próxima geração. Porque o que ele queria? Uma próxima geração abençoada. Uma próxima geração que o conhecesse. Uma próxima geração que desenvolvesse e conseguisse enxergar através dos pais a plenitude de Deus. Mas não era isso que os filhos estavam vendo. Estava vendo os sacerdotes infiéis, rompendo a aliança e se casando com outras. E detalhe, se casavam com mulheres idólatras. Um relacionamento reprovado para um sacerdote. Eu quero que você entenda que era um relacionamento reprovado para um sacerdote. Vamos agora passar o tempo, passamos 400 anos, essa cultura se torna uma cultura padrão entre os sacerdotes, e começam a usar a lei de Moisés
para divorciar a torta direito. E aí, para fazer uma pegadinha com Jesus, os fariseus chegam e falam assim: Senhor, é lícito, é normal, é padrão o homem divorciar-se da sua mulher e se casar com outra, ou se divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Porque eles queriam pegar Jesus na onde? Na lei de Moisés. E Jesus vai mostrar que existe uma lei que é maior que a lei de Moisés. A lei do Éden. Porque o padrão não é a lei de Moisés, o padrão é o Éden. Vamos ver o que Jesus diz aqui? Versículo 4, e Jesus explicou: não tendes lido que no princípio, o princípio é a lei de Moisés ou é o Éden? O princípio é o Éden. O princípio nunca foi a lei de Moisés, e Jesus diz isso. Moisés só autorizou por causa da dureza, e eu vou explicar para você a dureza que Moisés estava falando aqui, que é o texto que eles usam erroneamente. Então o padrão é o princípio. Não tendes lido que no princípio o Criador o fez homem e mulher e os instruiu? Por este motivo o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois. Quem é casado, levante a mão e diga: eu nunca mais voltarei a ser um só. Não volta nunca mais. Depois que você casou, não volta nunca mais, querido. Tanto que quando você vai no cartório, você não tem que levar a certidão de nascimento para você casar, e a certidão de nascimento fica retida, sim ou não? Depois, se você divorciar, você vai ser solteiro de novo? Nunca mais. Nem na lei dos homens você vai ser solteiro. Não volta nunca mais a ser um. E sendo assim, versículo 6, eles já não são dois, mas uma só carne. E portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Aí vem o crente do século 21, pastor, isso não foi Deus que uniu. Você casou com ele, santo. Você fez aliança com ele. E a maior testemunha dessa aliança é Deus. Então foi Deus que uniu. Ah, pastor, mas eu acho que eu casei errado. O problema é seu. O problema não é meu. Quem pariu Mateus Embale, conhece essa história? Quem pariu Mateus Embale, pastora Carol? Não mandei você casar com o pastor Daniel. Está entendendo, querido? Eu quero levar a sério a mensagem, mas os músicos não ajudam, pai. Tô brincando, Jorge. Vamos lá, querido, concentra aqui. Eu preciso acabar até pelo menos 1h da tarde, o que eu vou explicar hoje. Aí eles vão fazer o quê? A pegadinha. Mas então por que Moisés mandou divorciar? Foi isso que Moisés disse? Abra comigo Deuteronômio 24. Vamos ver o que Moisés disse? As meninas vão se surpreender, principalmente as mulheres. A partir do versículo 1, Deuteronômio 24, a partir do verso 1. Quando o homem tiver esposado uma mulher e formalizado o matrimônio, mas pouco tempo depois descobre nela algo que ele reprove, e por isso deixa de querê-la como esposa, ele poderá dar à sua mulher uma certidão de divórcio e mandá-la embora. Entretanto, se depois de partir de casa ela se tornar esposa de outro homem, e este vier a não gostar mais dela também, igualmente lhe dará uma certidão de divórcio e a mandará embora. Ou se, segundo o marido, morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela novamente, visto que considerada cerimonialmente impura para ele. Casar de novo com ela seria uma ofensa abominável contra Deus, o Senhor.
Portanto, não permitais que se cometa um pecado tão grave assim na terra, que Yahvé teu Deus te está entregando como herança. Vamos explicar aqui, vamos estabelecer a verdade do texto, que infelizmente os fariseus fizeram erroneamente. E como eles se consideravam os intérpretes das escrituras, então eles faziam e o povo achava lindo, está tudo bem. Porque quando falta conhecimento para o povo, é isso que acontece. O que sobra são líderes falsos, religiosos falsos, que interpretam mal as escrituras. Então vamos lá, querido. Quando Moisés autoriza o divórcio, você vai ver que ele não está falando, olha, porque Deus está mandando, porque Deus está fazendo, não. Eu fico imaginando que já havia algumas demandas no tempo de Moisés, relacionadas a casamento. Que casamento é um desafio, sim ou não? Casamento é um desafio. É só Deus para colocar dois seres totalmente diferentes, do avesso, na mesma casa e fala, vocês vão ficar até morrer. É só Deus. Não tem explicação. É só Deus para explicar um negócio desse. Mas enfim, Ele é Deus, Ele é soberano e assim estabeleceu. Então eu acredito que Moisés tinha que resolver essa equação. O que acontecia antes de Moisés estabelecer essa lei? Se você pegar aí escritos de alguns eruditos judeus, você vai ver que o que acontecia? Os homens simplesmente assim, eu não quero mais essa mulher, mandava embora. E aqui você vai entender, a palavra é, quando você estiver esposado. O que é esposado? É ficar noiva. A palavra esposado é ficar noivo. Está entendendo? Não chegou nas vias de fato. Não se tornou uma aliança. Está entendendo, querido? Então preste bem atenção no contexto aqui, ó. Quando um homem tiver esposado uma mulher e formalizado o matrimônio, como que nos tempos de Moisés se formalizava o matrimônio? Não era igual nós no dia de hoje. Eu vou lá pedir para ela, bota uma aliança, dá uns beijos na boca e daqui 5 anos, 10 anos casa. Não, não é assim não, querido. Nesse tempo aqui, o marido, o homem, o pretendente, ia na casa da moça, pagava o dote. Ali ele assumiu o compromisso do noivado. Ali assumiu o compromisso do noivado, está assumido. Aí o que ele faz? Ele vai junto com a tua família, prepara a casa para receber a esposa. Não é a esposa que recebe o machão, é o machão que recebe a esposa. A esposa que é o presente para o homem, e não o contrário. Então ele ia, preparava os aposentos, preparava tudo. Quando tudo estivesse pronto, aí ele podia chegar, ir na casa do pai da noiva, tirar de lá, fazia uma festa, uma cerimônia, o sacerdote abençoava, e eles não ficavam fazendo festa, eles iam para o aposento, para fazer o quê? O que Deus mandou, pelo com pelo embaixo do cobertor. Entendeu? Só que o que Moisés está falando não é de uma aliança consolidada, ele está falando de um noivado. Então o que acontece? Vamos para você entender exatamente o que Moisés está ensinando. Então vamos imaginar, eu fiquei noivo da Juliana. Aí eu achei um negócio na Juliana que eu não gostei. E um desses principais motivos qual que era no tempo da lei de Moisés? A virgindade. Eu descobri que ela foi de outro. Aí o que eu fazia? Eu não quero mais ficar com ela. Então o que eu fazia? Eu assinava um documento, eu não entregava para ela, eu entregava para o pai dela, para proteger ela. Então a lei de Moisés, pastor Daniel, pasme, é para proteger a mulher e não o homem. Aí essa mulher que era noiva, não tinha uma aliança consolidada, ela poderia se casar, outro homem poderia gostar dela, então ela poderia ser noiva novamente, de outro homem. Mas não consolidada. Pastor, como que eu vejo isso na Bíblia? Quem já leu a história de Maria e José, pais do menino Jesus? Quando Maria ficou grávida
de Jesus, o que José fez? O que ele queria fazer? Mas ele já tinha se deitado com Maria? Mas ele tinha um compromisso de noivado. Quando Maria aparece, José fica revoltado. E a intenção dele era divorciar de Maria, mas ele queria fazer de uma maneira que não prejudicasse Maria. Porque em tese, como Maria estava grávida, ela cometeu um adultério, ela quebrou uma aliança de matrimônio, mas uma aliança ainda não consolidada, mas um compromisso, um juramento, de que ela seria só de José. E ela estava grávida. E de acordo com a lei de Moisés, uma mulher que praticasse aquilo, ela era digna de apedrejamento. José iria fazer de uma maneira por debaixo dos panos, exatamente para não comprometer a integridade de Maria. Está entendendo, querido? Aí aparece o anjo: José, não temas tomar Maria como tua esposa, porque o que ela está gerando é fruto do Espírito. Aí sim, José vai, celebra o casamento com ela, espera o tempo necessário da gravidez, vai para Belém. Jesus nasce em Belém, e depois que Jesus nasce, José e Maria fizeram a festa, tanto que tiveram uns par de filhos. A Bíblia diz isso. Depois você lê Mateus 13, 54. Os nomes dos 4 irmãos, dos meio-irmãos de Jesus: Tiago, José, Simão e Judas. Os 4 irmãos de Jesus, fora as irmãs, que ainda a Bíblia fala. Fizeram a festa, mas José, ele teve a capacidade de proteger Maria. Então você está entendendo como você encontra fácil esse princípio? Então o princípio era o noivado. Não é depois que casou, né? Depois que você comeu o mel na lua, aí você fala: eu não quero mais comer desse mel, vou comer de outro. Não é isso. Então, num compromisso de noivado, não rompeu o pacto da aliança, que é um pacto de sangue na sexualidade. Então, pode divorciar. Vai, escreve, deixa essa mulher livre. Se um outro homem quiser casar com ela, ele pode, porque ela não celebrou, não consolidou a aliança. Está ficando fácil para você, sim ou não? Os fariseus pegam isso aqui e vai: não, pode divorciar porque Moisés mandou. Vamos voltar para Mateus 19. Então por que Moisés mandou? E aí, Jesus vai dizer, versículo 8: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se das vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio, porque o padrão não é a lei, o padrão é o Éden. O padrão é o Éden. Levante a sua mão, você que é casado, e diga: o padrão de Deus para o meu casamento é o Éden. E lá no Éden, em Gênesis 2:24, o que Deus estabeleceu? Eles serão uma só carne. O que Deus uniu, não deve separar. Acabou. Está no noivado, beleza. Consolidou a aliança. Querido, comeu essa carninha, vai ter que chupar o osso o resto da vida. Estou sendo categórico para você entender. Agora, versículo 9: eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar de sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, cultura do reino, houve a imoralidade sexual, pode divorciar. Mas Jesus não está dando autorização para casar de novo. E eu vou mostrar para você pelas escrituras o porquê não pode. Ah, o meu marido me traiu, porque envolve. Ah, o meu marido está esquisito, porque tá com os negócios de agora é moda, fetiche, né? Não, quem está com fetiche, está com fetiche. Então nós vamos amarrar o fetiche. Né? Então, por causa da imoralidade sexual, quer divorciar, é uma opção que tem. Jesus está dando a opção, não é a melhor. Mas Ele está dando a opção. Não quer ficar por causa da imoralidade sexual, mas não casa de novo. Não casa de novo. E eu vou provar para você num outro evangelho, porque nós precisamos entender que a Bíblia, ela tem que ser interpretada pelo conjunto das escrituras, amém? Vai em Marcos capítulo 10, versículo 12. Marcos
Aliás, versículo 11 e 12. Dentro desse mesmo contexto, Marcos, que nós chamamos também de Evangelho segundo Pedro, porque acredita-se que quem ditou a biografia de Jesus para Marcos, escrever para os romanos, foi o apóstolo Pedro. E perceba como Marcos vai ser ainda mais categórico em relação a isso. Então ele lhes explicou: todo homem que se separar de sua esposa e se unir a outra mulher, estará cometendo adultério contra sua esposa. Vou repetir. Todo homem que se separar da sua esposa e se unir a outra mulher, estará cometendo adultério contra sua esposa. Versículo 12. Da mesma maneira, se uma mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará igualmente caindo em adultério. Divorciou, casou com outro, é adultério. Acabou. Porque para Deus não tem segundo casamento. Não existe segundo casamento. A aliança diante de Deus é uma só. E Deus prova isso com Israel. Deus, por causa da prostituição espiritual de Israel, não escolheu um outro povo. Vou escolher um outro povo porque Israel me abandonou. Não, ele ia e resgatava. E ele provou isso. Se você puder depois, leia o livro do profeta Oséias. Leia o livro do profeta Oséias e você vai entender claramente isso. Agora, pastor, por que não pode casar de novo? Vai comigo, por gentileza, Romanos, capítulo 7. Romanos capítulo 7, só para você entender o contexto, Paulo, ele está fazendo a analogia, lei e graça, perfeito? Lei e graça. E olha o que ele vai dizer aqui, versículo 2. Vamos pegar versículo 1, contexto. Caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas quando ela vive? Preste bem atenção. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Opa, como é que é o negócio, pastor? Sim, a mulher está ligada ao marido enquanto viver. Por isso que um segundo casamento só é aprovado na viuvez. Ficou viúvo? Pode casar, de vela grinarda ainda, com todas as honras. Por quê? Porque se um partiu, já não existe mais aliança. Então aí você está pronto ou pronta para fazer uma nova aliança. Mas enquanto o marido e a esposa viver, o marido está ligado à esposa e a esposa está ligada ao marido por causa da aliança, por causa do juramento. Quem está me entendendo? Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não estará adulterando. Quem está me entendendo, querido? Agora vai para 1 Coríntios capítulo 7. Estou provando no Novo Testamento, pelo conjunto das Escrituras. Em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo ele está tratando o capítulo inteiro de relacionamento conjugal, casamento. Tudo, ele está tratando sobre tudo. Como que deve ser o relacionamento de marido e mulher segundo os padrões de Deus. E no versículo 38, vai no versículo 38, aliás, antes do versículo 38, deixa eu pegar aqui um outro versículo, para você entender melhor. Versículo de número 8 ao versículo de número 11. Qual é o conselho, pastor? Ele me traiu, ela me traiu, e eu não estou afim de ficar com ela, não estou afim de ficar debaixo desse fardo. Pode divorciar. Por imoralidade. Pode. Pastor, mas eu quero casar de novo. Taca água nesse fogo aí que vai... Ele precisa esfriar o fogo. E qual que é o conselho bíblico? Você vai ver o que Paulo vai dizer. Não sou eu que estou dizendo, Paulo vai dizer. Olha o que diz aqui, ó. Digo, no entanto, aos solteiros e às viúvas: melhor seria
que permanecesse como eu, sem casamento. Paulo era esperto, né? Está solteiro? Fica tranquilo. Em outro texto, Paulo fala assim: a minha preocupação, eu quero livrar vocês de problema. Eu ouvi um amém tão empolgante agora no meio aí, né? Porém, se não vos é possível controlar, está falando para o solteiro aqui, ó, que se casem, porque é melhor casar do que viver queimando de paixão. Ai, pastor, quando eu vejo ela, me dá um fogo assim, sabe? Ai, meu Deus, ai. Casa, irmão, casa, irmã, casa que é melhor. Agora, olha o que Paulo vai dizer: todavia, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor. Quem que está ordenando aqui? Eu não ouvi, quero ouvir em alto e bom som. Quem está ordenando aqui? Que a esposa não se separe do marido. Se porém ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie da esposa. Não aguenta, quer largar desse traste? Não aguenta mais, porque... beleza. Ah, pastor, e se o marido bate? Se tem aquele marido abusivo que bate na mulher? Primeiro, chama a polícia. Se ligar para mim, eu vou com a polícia lá. E eu vou. Porque para mim, homem que bate em mulher não é homem, é banana. Passou longe de ser homem um cara desse. Daí não é homem. A genitália não faz homem. Isso aí é um Zé Mané. É um Zé Mané. Então precisa tomar um couro da polícia para aprender a ser homem. Se me ligar, eu vou com a polícia lá. Sem dó. Pode ser quem for. Bateu? Vou com a polícia. Eu vou nesse aconselhamento, mas vou com a polícia. Porque um cara desse tem que ser preso. Está apanhando? O meu conselho vai ser: larga desse traste. Pastor, mas e o meu coração? E se ele bater por outro? Eu vou falar para você, irmã, assassina o coração. Não estou falando miocárdio, que você vai viver, mas esse coração, a alma, se controla, fica sem casar. Já arrumou problema com um, vai arrumar com o outro? Paulo está dizendo isso, mas não é Paulo que está dizendo, o Senhor está ordenando. Separou? Fica sem casar. Não aguenta ficar? Porque está com comichão, pastor, eu estou na flor da idade, pastor, estou parecendo uma loba. Volta com o marido. É o que a Bíblia está ordenando. Por que isso? Agora vá no versículo 39. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Porém, se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem desejar, contanto que ele pertença ao Senhor. Simples. O que Jesus está ensinando na cultura do reino? O ser humano só pode conhecer a Deus de verdade por meio da família. O pastor pode fazer, pode acontecer. Tanto é que eu tenho filhos aqui. O pastor pode falar, o pastor afirma. O pastor sempre vai ter um ponto de interrogação. É impressionante. Porque uma paternidade espiritual não substitui a figura do pai e da mãe. Jamais. A lacuna na alma de alguém que cresce órfã não se fecha nunca mais. Você está entendendo, querido? Vou falar do meu pai, apóstolo Nicolau. Eu amo ele, é minha paternidade espiritual. Vai estar aqui a semana que vem. Mas a figura do apóstolo Nicolau, mesmo as suas palavras de incentivo, de exortação, não fecham a lacuna, não fecha a equação que ficou dentro de mim. Não fecha. E nunca vai fechar. Eu não estou falando de ferida. Não estou falando de ferida, porque isso não pode virar ferida mais, porque isso não é ferida. Isso é o meu testemunho, e tem que ser o seu também. Então isso jamais vai resolver essa equação. Então, queridos, o melhor jeito de se conhecer a Deus
é a família. Quer ter uma geração abençoada? Não adianta a gente vir, vamos orar pelas crianças e ora pelas crianças. Se não tem pai e mãe dentro de casa, se marido e mulher não sabem entender o seu papel, se não sabem entender a aliança que fez, os filhos vão viver oprimidos, sabendo que o casamento do pai e da mãe é igual uma bomba relógio, uma hora vai explodir. E isso vai gerando insegurança no coração dos filhos. E aí ele cresce. E aí você vai falar: Deus é teu pai. Ele vai dizer amém, mas ele fica com um ponto de interrogação na cabeça, como eu fiquei anos longos da minha vida. Como que Deus é meu pai? Eu não tenho pai. Como que Deus é meu pai? Até eu entender a paternidade de Deus, que eu fui descobrir em 2014, 2015, até eu entender, eu sofri feito um cavalo. Servia a Deus na igreja, mas não conhecia Deus. Já era pastor, diga-se de passagem. Já era pastor. E tinha dificuldade, porque isso não foi gerado dentro da minha casa. Isso não foi gerado dentro da minha casa. Quer que seus filhos sejam abençoados, como o pastor Wellington ministrou aqui? Quer que a sua família seja uma bênção? Quer que o seu filho, a sua próxima geração, seja uma próxima geração que conhece a Deus, uma geração bendita? Então mostre, não só fale. Mostre, marido, mostra para o teu filho, que é homem, como se trata a esposa. Mostra para ela. Mostra para ele. Mulheres, mostra para suas filhas como se trata o marido. Porque é através disso que eles vão conhecer Deus. Quando se encontra isso dentro de casa, os filhos não têm dificuldade de conhecer a Deus. Não tem. Eles vão conhecer a Deus em sua plenitude. E você já percebeu? Eu acho lindo, e encerro aqui a mensagem. Vou continuar semana que vem, daqui 2 semanas, aliás. Sabe o que eu acho lindo? É que quando Deus vai se apresentar para os patriarcas de Israel, Ele não vai apresentar: eu sou Deus. Eu sou Deus. Ah, quem é o Senhor? Eu sou Deus. Não, Ele vai dizer assim: eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus do teu pai. Oh, aleluia. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Ele falou isso para Jacó: eu sou o Deus dos teus pais. Ou seja, passou de pai para filho. Esse conheceu a Deus porque teve família que apresentasse. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Quando ele se revela, eu sou o Deus para Israel, eu sou o Deus dos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Deixa eu perguntar: quando Deus for se mostrar para os seus filhos, Ele vai ser o Deus de quem? De Abraão, Isaac e Jacó? Ou o dia que Deus se apresentar para o Miguel, Ele vai falar: eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus do teu pai Daniel. Eu sou o Deus do teu pai Douglas. Eu sou o Deus do teu pai Fábio. Eu sou o Deus do teu pai Francisco. Eu sou o Deus do teu pai Ricardo. Eu sou o Deus do teu pai Renato. Está entendendo, querido? Como que os nossos filhos vão conhecer a Deus? Qual é a melhor maneira de conhecer a Deus? Família. Família. Quem entendeu, diga amém. Se coloque de pé, que o horário está avançado. Mantenha a tua aliança com a tua esposa. Mantenha a tua aliança com o teu marido. Vivam bem. Ai, pastor, eu não sabia disso, me casei de novo, como é que eu resolvo essa equação? Tira desse texto, Miguel. Pode tirar do coisa, coloca para mim, por gentileza, Atos 17:30, porque eu preciso, antes de encerrar, eu preciso resolver essa equação aqui, senão os irmãos vão sair com um monte de ponto de interrogação. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Até que você não entende, que você não sabe, Deus não leva em consideração, porque Ele sabe que você não sabe. Ele é Deus e conhece o teu coração.
Mas ele ordena o quê? Mas agora ordeno que todos, em todo lugar, se arrependam. Divorciou em algum momento da sua vida? Entenda que esse não foi o melhor caminho. Parece que foi, mas não foi. Você vive hoje bem com o teu atual marido? Faça esse valer a pena. Faça uma aliança diante de Deus. E fala, olha, eu preciso viver bem com esse. Eu preciso viver bem. Junte com o seu atual marido, com a tua atual esposa. Confesse ao Senhor este pecado. Porque a Bíblia diz que todos os pecados dos homens serão perdoados. Amém? Todos, eu quero tirar o peso de você agora. Todos os pecados dos homens serão perdoados. Mas eu vou falar para você o mesmo que Jesus falou para a mulher adúltera. Vai e não peque mais. Vai e não peque mais. Amém? Reestruturou tua vida, tal, ótimo. Vida que segue. O que vale é a partir de Cristo. Amém? A partir de Cristo é o que vale. Cada um, Paulo diz isso em 1 Coríntios 7, cada um permaneça do jeito que foi encontrado. Então, ótimo, acabou aí, zerou, amém? Você já foi perdoado, se você confessa, você já foi perdoado. Se você já casou de novo, você já foi perdoado, amém? Se não confessou ainda, confesse, se arrependa, confesse. E um conselho, se ainda não se casou, vou falar como Paulo, fica do jeito que está, sem pepino, sem problema, amém? Não aguenta? Case-se no Senhor. Case-se no Senhor. O melhor, o ideal é ficar solteiro. Mas não aguenta? Está com fogo para as ventas? Então é melhor casado que viver abrasado. Amém? Fecha os olhos aí, vamos orar.